pessoal, sou a professora Amanda. Eu tô aqui para mostrar para vocês um pouquinho sobre como adaptar atividades. Então, essa atividade é uma atividade sobre protagonismo juvenil, de 7º e 8º ano, e ela foi mandada assim para os alunos. Né? Um aluno com uma boa resposta cognitiva consegue aí desenvolver, ler o texto, fazer pesquisas, responder as perguntas, né, como foi colocado, dado pelo professor. Um aluno com deficiência intelectual, autismo, esquizofrenia, né, que tem um prejuízo cognitivo mais importante, ele não vai conseguir resolver essa atividade. Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como adaptar. Então, eu baixei a atividade, como vocês podem ver, tem um risco enorme na minha tela, que foi feito pelo meu bebê. Ele riscou a tela e não tem como arrumar isso aí. Então, vamos trabalhar mesmo assim. A primeira coisa que vocês devem notar é a fonte. A fonte, ela pode ajudar o aluno e ela pode também não ajudar, complicar a vida dele. Então, sempre que a gente for fazer uma atividade para crianças com deficiência intelectual e autismo, preste atenção na fonte. Eu prefiro usar a básica, que é a Arial. Por quê? É uma fonte limpa, né? Sem sombra, sem grandes distorções. Então, isso facilita muito. Mudar a fonte é a primeira dica. A segunda dica é o que é importante nessa atividade. Quais são os conceitos que eu devo evidenciar para o meu aluno com deficiência intelectual e autismo, para que ele tenha como que eu posso colocar? Um rendimento, um rendimento que corresponda exatamente aos outros ou a um rendimento que corresponda às suas necessidades, à sua realidade. Então, eu olho para cá e eu vejo que a questão do protagonismo juvenil, é para que a gente tenha que destacar duas coisas. A criança ela tem que saber o que é protagonismo. A segunda coisa, ela tem que entender o que é o juvenil. A terceira coisa, ela tem que entender que ele é um jovem que pode protagonizar uma ação que vai fazer o bem, né, para alguém ou para alguma coisa. Então, a gente pega e determina esses 3 conceitos. O que eu quero que essa criança aprenda desse conteúdo? Então, eu começo a partir daí. Eu mudei aqui a fonte, tudo. Então, desta atividade do protagonismo, eu estou transformando, né, para a realidade dessa criança. Eu não a conheço muito bem, foi a professora dela que solicitou ajuda, né? A atividade está até mais aqui, ó, para baixo, conforme a professora passou para o restante da sala. E aí eu quero que ela assimile, ela tem deficiência intelectual, eu quero que ela assimile o conceito de protagonismo juvenil. Então eu começo com o conceito de protagonismo, o que é protagonismo, e tento trazer isso para a realidade dela. Então eu coloquei aqui alguns protagonistas, né, para que ela entenda o conceito de protagonismo, e aqui do lado eu vou colocar então os locais, né? E aí a atividade é a seguinte: eu explico o que é protagonismo, é a figura principal de uma apresentação. Em uma novela ou em um filme tem sempre um ator principal. O nome dele é protagonista. Ligue os protagonistas a seu papel. Então, aqui, respeitando a realidade desse aluno, eu vou colocando filmes, desenhos, que realmente estejam ali ligados ao seu cotidiano, para que ele assimile o conceito de protagonismo, né? E aí, vamos fazer agora o restante da atividade. Agora eu coloquei aqui todas as opções, né? E então eu peço para o aluno ligar
Isso daqui é para trabalhar o conceito de protagonismo. Ligar, então, o ator ou a atriz ao seu filme ou novela de origem. Presta bem atenção que eu usei coisas que eu julguei que fazem parte do cotidiano, da realidade dessa criança. Esse link com o real, ele é muito importante. E também tem uma dica técnica de apresentação. Se você pode imprimir essa atividade em cores, você pode até reduzir o tamanho das figuras. Se você vai imprimir em preto e branco, é importante você manter um bom tamanho de das figuras para que a criança não tenha dificuldade, né? Para que o aluno não tenha dificuldade em ver, né? Porque às vezes fica borrado, a qualidade não é muito boa. Então aqui a gente vai trabalhar o conceito de protagonista, né? E aí nós vamos então adaptar toda essa atividade sobre o protagonismo infantil e eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo. Uma coisa que eu esqueci de ressaltar, né? Sobre atividades de ligar. Professora, mas ligue é uma coisa muito infantil, né? Na verdade, não. Ligar, você faz com que a criança consiga assimilar conceitos, ícones, né? Igual aqui. Eles têm um ator em algumas imagens, que é o caso da imagem da Poliana. A Poliana tá aqui. Mas o logo da novela não tem a Poliana. Então, esse exercício de interpretar o ícone, né, o logo, e ajustar ele ao protagonista, ele é bastante válido. E também ajuda o cérebro da criança, né, criando aí caminhos neurológicos possíveis para a aprendizagem, essa questão de ligar. Né? Quanto mais dificuldade a sua criança tiver com um DI, né, que é deficiência intelectual ou autismo, mais você tem que usar imagens. O aluno copista, ele não é um aluno alfabetizado, ele não está entendendo o que ele está fazendo. Então, é preciso que vocês usem muita imagem nas adaptações, porque isso vai favorecer a aprendizagem desse aluno. Então, vamos lá. O exercício número 2. Então, a gente está falando de protagonismo juvenil. Eu quero que essa criança, esse aluno com deficiência intelectual, de moderada, né, leve a moderada, ele entenda alguns conceitos. Então, analisando a proposta, eu acredito que, a gente tem que, a partir desse ponto, fazer com que esse aluno assimile que ele pode ser um protagonista, que ele pode fazer coisas boas. Então, vamos reforçar aqui o conceito de bom e ruim, usando a figura do vilão e do herói, né? Ou de uma pessoa boa. Então, eu usei o sistema de bolinhas. Como que é esse sistema de bolinhas? É muito complicado você dar para criança com deficiência intelectual ou autismo as alternativas A, B, C e D em letras, né? E mais do que duas é um desafio cognitivo muito grande para eles. Então, o que você está fazendo? Você está ensinando, né? Não avaliando. Então, para que ele assimile os conteúdos, você tem que dar apenas duas alternativas. Eu prefiro o sistema de bolinhas. Então, eu coloquei aqui que é para pintar. Essas bolinhas são para pintar. Então, ele tem que diferenciar pessoas boas de pessoas más, pintando de vermelho a figura de pessoas más ou vilões e de azul as bolinhas das figuras com as pessoas boas ou heróis. Afirmando aqui no início de que você é o protagonista da sua vida, como em um filme. Você pode ser uma pessoa má ou uma pessoa boa, ou seja, um vilão ou um herói. Esse aluno quase sempre vai tender ao herói. Tem alguns que querem ser o vilão, mas aí a gente vai conversando e vai ensinando, né? Ensinando.
E aí, então, ele vai vir aqui na Malévola e vai pintar a bolinha de vermelho, que foi o que a gente combinou, né? Então, vermelho. E aí, vai vir aqui na Capitã Marvel, por exemplo, e vai pintar de azul. Assim, pintar com lápis de cor, né, gente? Porque você pode mandar, sim, formato eletrônico, atividade, mas o mais interessante é que a professora que solicitou essa adaptação, essa ajuda com essa adaptação, a aluna dela não tem acesso à internet, nem ao celular, nem computador, e essa professora tem levado as atividades para ela. Então, serão impressas, né? Então, a gente aqui vai usar o lápis de cor. Essa diferenciação das cores é muito utilizada no método Montessori e ajuda muito as crianças com deficiência a assimilar conceitos que são contrários. Então, bom e mal, vilão e herói, né? Quente e frio, tudo que você quer ensinar a respeito de contrários, é muito bom o sistema de bolinhas utilizando cores. Também é preciso lembrar que quando você faz uma distinção de cores assim muito elaborada, mais de 2 cores ou muitas figuras, a criança vai precisar de ajuda para realizar a tarefa. Então, assim, para um aluno de 8º ano com essas deficiências, essas dificuldades, 2 cores é o suficiente, e aqui eu coloquei 6 personagens para distinção. E vai haver dificuldade. Às vezes parece muito fácil pra gente, mas exige bastante da interpretação deles. Vale ressaltar que essa atividade é extremamente personalizada e ela está sendo feita para uma menina. Por isso, então, a escolha de personagens aí mais femininos, né? E você pode usar tudo a seu favor. Se for para meninos e se você souber o interesse dele, as áreas de interesse, você investe nisso. Bom, eu tô fazendo aqui o exercício número 3 e eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Alunos com deficiência intelectual e também com autismo, eles têm dificuldade quando alguma informação está em outra página. Então, é importante para eles desenvolver atividades em que a questão e as alternativas estejam na mesma página. Então, aqui eu faço uma página com a questão 1, uma página com a questão 2, uma página com a questão 3. É muito difícil para eles esse negócio de ficar olhando para a página anterior, tá? Então, só para facilitar mesmo. Então, aqui no 3, eu estou reforçando o conceito de que você é uma pessoa boa, você pode ser um herói, protagonizar uma ação do bem. Então, eu coloco alguns problemas, né, aqui. Aí, aqui, observe que eu coloquei nas anteriores, só tinha a imagem, o estímulo visual. Aqui, eu acrescento, né, 2 estímulos. A imagem mais a escrita. Então, com esse grau de dificuldade que a gente tem que começar a pensar. Então, eu começo a atividade com grau de dificuldade e vou aumentando. Então, aqui eu já estou associando uma imagem a uma palavra ou uma frase curta. E assim nós vamos fazer. Aí, a próxima, que é a número 4, eu já posso desenvolver com palavras ou pequenos textos. Eu vou mostrar para vocês. Mas a 3 eu fiz o seguinte: você agora é uma heroína e deve protagonizar uma ação do bem. Você é um líder, né? É líder. Estão todos esperando sua decisão. Ligue a heroína, né? Na verdade, é ligue os problemas. Deixa eu tirar aqui a heroína. Ligue os problemas, as imagens, né? Os problemas das imagens às soluções. Então, tem aqui uma coluna de problemas e uma coluna de soluções
possíveis soluções que ela vai ter que ligar. E aqui da heroína, eu vou ligar sozinha, né? Eu já vou mandar... Opa, deixa eu só tirar aqui, segundinho. Eu vou tirar... eu já vou ligar, né? Eu vou ligar aqui a mãozinha da minha Mulher Maravilha, né? Aos problemas, aos 3 problemas, e aguardar que ela ligue as soluções. Pronto, eu liguei aqui, né, a mãozinha dela aos problemas, e aí espero que o aluno ligue esses problemas às soluções. Então, gente, se eu tenho um aluno muito comprometido, esses 3 exercícios, eles são suficientes para que ele faça sozinho, né? Digo em casa agora, na época da quarentena, em que com pouca ou nenhuma ajuda dos pais, né? Já que a gente tá falando de um adolescente do 8º ano neste caso aqui. Eu pararia por aqui, né? Como essa aluna tá tendo ajuda da professora, e essa aluna tem uma coisa particular, porque ela mora em um abrigo. Então, talvez ela tenha que fazer as tarefas sozinha. Eu paro por aqui, né? Eu não faço mais, porque isso é bastante, né? Bastante, vai exigir interpretação. De toda forma, ela precisa de ajuda para interpretar a informação, né? E assim realizar as atividades. Mas se ela tiver que fazer sozinha, de forma autônoma, se você julga que é possível a criança fazer atividade sozinha, de maneira autônoma, isso daqui é o suficiente. Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.